Você acredita que conhece quem você realmente é? Eu também acreditava. Durante muito tempo eu achei que eu sabia exatamente quem eu era, quais eram as minhas escolhas, meus sonhos, meus caminhos. Mas em algum momento eu comecei a perceber que talvez eu conhecesse apenas a minha versão que aprendeu a sobreviver. E eu quero te fazer uma pergunta antes de continuar esse episódio. Quantas escolhas da sua vida nasceram realmente da sua essência e quantas nasceram do medo de decepcionar alguém? No episódio passado, eu fiz uma pergunta que mexeu com muita gente. Você está vivendo a sua vida ou a vida que esperam de você? E hoje nós vamos voltar um pouco nessa história. Porque ninguém acorda um dia e decide simplesmente abandonar a si mesmo. Ninguém simplesmente escolhe viver para agradar todo mundo. Isso acontece aos poucos, começa lá atrás, começa quando você ainda está aprendendo quem você é e como o mundo funciona. Começa quando você percebe quais versões suas recebem mais amor, mais aprovação, mais aceitação. Talvez você tenha aprendido que precisava ser forte o tempo todo, ou que demonstrar sentimento era exagero, ou talvez você tenha aprendido que discordar era falta de respeito, ou que precisava ser aquela pessoa que ajuda todo mundo, que não dá trabalho, que não incomoda ninguém. E sem perceber, você começou a trocar partes da sua essência por uma sensação de segurança. Você começou a pensar, se eu for assim, vão gostar de mim. Se eu fizer isso, vão me aceitar. Se eu não decepcionar ninguém, eu vou estar segura. E esse é um dos maiores desafios que muitos adultos carregam hoje. Eles não estão tentando descobrir quem eles são. Eles estão tentando lembrar quem eles eram antes de aprender quem deveriam ser. Bom, mas antes de continuar esse episódio, se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se você sente que existe uma parte sua querendo despertar ou se reconectar consigo mesma, já se inscreve aqui no canal. Essa série, O Sagrado em Mim, foi criada para caminhar junto com você nesse processo de autoconhecimento, consciência e transformação. Eu sou Natália Becker, terapeuta espiritual, e se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo. Eu trabalho há anos acompanhando processos de transformação pessoal e durante muito tempo eu também precisei olhar para os meus próprios padrões, para as minhas próprias histórias e para partes de mim que eu tinha deixado de lado, tentando ser aceita. E é por isso que eu não estou aqui falando de um lugar de perfeição. Eu estou caminhando junto com você. Eu também estou vivendo esse processo de reconstrução, de entender os meus padrões, de criar uma nova realidade e de escolher todos os dias não me abandonar mais. Muitas vezes a gente passa a vida procurando por uma resposta para a pergunta: por que eu sou assim? Por que eu tenho tanta dificuldade de confiar em mim? Por que eu começo as coisas e não consigo continuar? Por que eu sinto que eu estou sempre tentando provar o meu valor? E talvez a resposta não esteja apenas no que acontece hoje. Existe uma história por trás, uma história que começou muito antes de você se tornar adulto. E eu quero que você fique comigo até o final desse episódio, porque nós vamos falar sobre como essas programações podem influenciar a forma como você se relaciona, como você escolhe, como você trabalha, como você busca seus sonhos e até como você enxerga o seu próprio valor. Mas antes, eu quero que você faça uma reflexão comigo. Pensa na sua infância. Qual foi a primeira vez que você sentiu que precisava esconder uma parte de quem você era para ser aceita? Talvez essa pergunta nunca tenha sido feita para você, mas guarda ela, porque muitas vezes a nossa maior transformação começa quando a gente tem coragem de olhar para as origens das nossas dores. E eu não estou aqui para colocar a culpa nos seus pais ou na sua família, ou em quem fez parte da sua história. Cada pessoa oferece aquilo que aprendeu dentro das possibilidades que tinha. Mas entender de onde alguns padrões vieram nos dá uma coisa muito poderosa: consciência. Porque aquilo que a gente não enxerga, a gente continua repetindo. E talvez você tenha chegado até aqui sentindo que algo dentro de você está pedindo mudança. Talvez você sinta que tenha sonhos, mas alguma coisa te puxa para trás. Ou você sinta que existe uma versão sua esperando para aparecer. E é exatamente sobre essa versão que nós vamos conversar hoje. Agora eu quero que você volte alguns anos comigo. Volta para sua época em que você ainda era uma criança. Não a mulher que trabalha, nem a mãe, nem a esposa, nem a profissional. Apenas aquela criança que ainda estava aprendendo como o mundo funcionava. Porque existe uma pergunta muito importante para entender essa história. Como uma criança aprende a abandonar a si mesma?
A resposta talvez seja muito mais simples do que parece. Uma criança nasce completamente dependente dos adultos. Ela depende deles para comer, para dormir, para ser protegida e principalmente para sobreviver. E justamente por depender tanto dessas pessoas, o cérebro infantil aprendeu uma coisa muito rapidamente. Eu preciso descobrir o que faz essas pessoas continuarem me amando. Para uma criança, amor, aceitação e segurança estão profundamente conectados. Ela ainda não consegue entender que pode ser amada mesmo quando erra, mesmo quando chora ou quando decepciona alguém. Então ela começa a observar tudo. O tom de voz dos pais, o olhar quando ela faz alguma coisa, os elogios, as críticas, os silêncios, as expressões. Ela aprende sem perceber quais comportamentos aproximam o carinho e quais parecem afastá-lo. Não porque queira manipular ninguém, mas porque o cérebro dela está fazendo exatamente aquilo que foi criado para fazer: sobreviver. E é aqui que muita coisa começa a acontecer. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas muitas características que hoje você chama de personalidade podem ter começado apenas como estratégias de adaptação. Talvez você diga: eu sempre fui muito boazinha. Será mesmo? Ou será que você percebeu ainda pequena que quando era boazinha recebia mais aprovação? Talvez você diga: eu sempre fui muito quieta. Ou talvez tenha aprendido que falar demais trazia críticas. Talvez você diga que sempre gostou de cuidar de todo mundo. Mas será que isso nasceu naturalmente ou porque em algum momento você percebeu que só era elogiada quando colocava as necessidades dos outros acima das suas? Percebe como isso muda completamente a perspectiva? Eu não estou dizendo que toda família faz isso. Cada história é diferente, cada casa possui as suas próprias experiências. Também não estou dizendo que os pais fazem isso de propósito. Na maioria das vezes, eles estão apenas repetindo aquilo que também aprenderam quando ainda eram crianças. Mas existe um mecanismo que acontece com praticamente todos nós. Nós aprendemos quem devemos ser a partir das respostas que recebemos do ambiente. Pense em uma criança que começa a chorar e escuta repetidamente frases como: engole o choro, chorar é feio, você já está grande para isso. O que ela aprende? Ela não aprende apenas a parar de chorar. Ela aprende que demonstrar tristeza talvez não seja seguro. Então ela começa a esconder o que ela sente. A tristeza continua existindo, mas agora ela está guardada. Anos depois, essa mesma pessoa diz que não consegue falar sobre as próprias emoções. Não porque nasceu assim, mas porque treinou esse silêncio durante toda a sua vida. Agora imagina uma criança que tenta dar uma opinião e sempre ouve: você está respondendo, fica quieta, criança não se mete na conversa dos adultos. Aos poucos ela aprende que a própria voz incomoda. Então ela cresce, entra em reuniões, relacionamentos, amizades e continua fazendo exatamente a mesma coisa. Engole o que pensa. Não porque não tem opinião, mas porque lá no fundo ainda existe uma criança acreditando que falar pode colocar o amor e a aceitação em risco. Existe também aquela criança que percebeu que toda vez que diz não, alguém fica bravo. Então ela conclui que dizer sim mantém a paz. E sabe o que acontece? Ela cresce dizendo sim para tudo. Sim para trabalhos que esgotam, sim para relações que machucam, sim para responsabilidades que nunca foram dela, sim para pessoas que nunca fariam o mesmo por ela. E quando finalmente tenta colocar um limite, acaba sentindo culpa. Não porque esteja fazendo algo de errado, mas porque o cérebro ainda associa limite com rejeição. Talvez nesse momento você esteja começando a perceber uma coisa muito importante. Nenhum desses comportamentos nasceu como defeito. Eles nasceram como soluções. Foram estratégias inteligentes de uma criança tentando sobreviver emocionalmente dentro do ambiente em que vivia. E isso muda completamente a forma como olhamos para nós mesmos. Porque durante muitos anos, talvez você tenha se culpado por ser boazinha demais, por agradar demais, por ter medo de conflitos, ou por nunca conseguir dizer não. Mas talvez essas características tenham sido exatamente aquilo que permitiu que aquela criança encontrasse segurança naquele momento da vida. Só existe um problema: aquilo que protege uma criança pode aprisionar um adulto. Porque aquela criança realmente precisava da aprovação dos adultos para sobreviver. Mas você não é mais aquela criança. Hoje você pode fazer suas escolhas, pode colocar os seus limites, pode construir relações saudáveis, pode dizer não, pode ser quem você realmente é.
Mas muitas vezes o cérebro continua funcionando como se você ainda precisasse conquistar o amor o tempo inteiro. E sabe o que acontece quando isso continua na vida adulta? Você começa a esconder partes de quem você é, esconde opiniões para evitar conflitos, esconde emoções para não parecer fraca, esconde sonhos para não ser julgada, esconde sua luz para não incomodar ninguém. Aos poucos você vai construindo uma versão de si mesma que parece ser perfeita para o mundo, mas completamente distante da sua própria essência. E o mais triste é que essa máscara costuma ser muito elogiada. As pessoas dizem que você é forte, madura, educada, prestativa, equilibrada. Mas quase ninguém percebe que por trás desses elogios existe uma mulher exausta de sustentar uma personagem. E eu quero deixar uma coisa muito clara, esse vídeo não é sobre encontrar culpados. Não é para culpar sua mãe, nem seu pai, nem qualquer pessoa da sua história. A maioria das pessoas educa os filhos com os recursos emocionais que possuem. Muitas vezes elas também cresceram escondendo emoções, agradando para serem aceitas e aprendendo que amor precisava ser conquistado. O objetivo aqui não é apontar o dedo para o passado, é compreender o passado para recuperar a liberdade do presente. Porque a criança faz tudo isso para sobreviver. O problema é quando o adulto continua exatamente da mesma forma. Você já não depende mais da aprovação dos outros para sobreviver, mas talvez continue vivendo como se dependesse. Talvez ainda escolha agradar em vez de ser verdadeira, ou escolha o silêncio em vez da autenticidade. Talvez você ainda escolha carregar o peso do mundo para não decepcionar ninguém. E é exatamente aqui que nasce uma das maiores prisões emocionais da vida adulta. Porque quando a necessidade de aceitação continua dirigindo a nossa vida, ela se transforma em uma prisão invisível. Uma prisão sem grades, sem correntes e sem cadeados, mas forte o suficiente para fazer uma pessoa abandonar os seus próprios sonhos, a sua própria voz e a sua própria essência. E é justamente sobre essa prisão invisível da aceitação que nós vamos conversar agora. Ela é construída por uma necessidade constante de ser aceita. Muitas decisões que você toma hoje não são guiadas pelos seus sonhos, são guiadas pelo medo da rejeição. Talvez você nunca tenha tido medo de fracassar. Talvez você tinha medo do que as pessoas iriam pensar se você fracassasse. Você consegue perceber a diferença? Não é o erro que assusta, é o julgamento. Não é o cair, é decepcionar alguém. Não é mudar o caminho, é ouvir alguém dizer, eu sabia que isso não ia dar certo. E o mais curioso é que na maioria das vezes essas pessoas nem estão pensando tanto na gente quanto a gente imagina. Mas o nosso cérebro continua funcionando como se a aprovação dela fosse uma necessidade para sobreviver. E é por isso que tantas mulheres passam anos vivendo uma vida que nunca escolheram de verdade. Escolhem uma profissão para agradar alguém, permanecem em relacionamentos que já terminaram por dentro, adiam sonhos, escondem talentos, diminuem a sua própria luz. Não porque não sejam capazes, mas porque lá no fundo existe uma criança perguntando o tempo todo: será que ainda vão me amar se eu for quem eu realmente sou? Talvez seja por isso que seja tão difícil dizer não. Porque toda vez que você coloca um limite, uma parte sua sente culpa. Como se proteger a si mesma fosse machucar alguém. Você diz sim quando queria dizer não. Aceita mais uma responsabilidade. Resolve mais um problema que não é seu. Cancela mais um compromisso consigo mesma para atender outra pessoa. E faz isso tantas vezes que chega um momento que você já nem sabe mais do que você realmente gosta, do que você realmente quer e do que você realmente sente. Você se tornou especialista em perceber as necessidades dos outros, mas perdeu a capacidade de ouvir as suas próprias. E eu quero que você faça um exercício comigo enquanto me escuta. Não pense em outra pessoa, nem na sua mãe, nem no seu pai, nem na sua amiga, na sua irmã, nem em ninguém. Pense em você. Quantas vezes só nessa semana você fez alguma coisa apenas para evitar que alguém ficasse chateado? Quantas vezes você deixou de falar o que você pensava? Quantas vezes você sorriu quando você queria chorar? Quantas vezes você pediu desculpa por algo que nem era culpa sua? Talvez essas pequenas escolhas pareçam insignificantes, mas são justamente elas que constroem a vida que você está vivendo hoje. Existe outra armadilha muito comum, o perfeccionismo. Muita gente acredita que ser perfeccionista é uma qualidade, mas na maioria das vezes o perfeccionismo não nasce da busca pela excelência. Ela nasce do medo. Medo de errar, medo de ser criticada, medo de decepcionar, medo de ouvir que não foi boa o suficiente.
Então revisa 1000 vezes, espera o momento perfeito, nunca publica, nunca começa, nunca lança aquele projeto, nunca grava aquele vídeo, nunca abre aquele negócio, nunca faz aquela viagem. Porque acredita que ainda está faltando alguma coisa. Só que muitas vezes não falta competência, falta permissão para ser imperfeita. E sabe qual é o preço disso? A sua vida vai passando, os sonhos vão ficando para depois, as oportunidades também. Enquanto isso, você continua esperando o momento que finalmente vai se sentir pronta. Mas deixa eu te contar uma verdade, esse dia pode nunca chegar. Porque quem busca aprovação nunca se sente suficiente. Sempre existe mais alguma coisa para melhorar, mais alguma coisa para provar, mais alguém para agradar. E sem perceber, você entrega a direção da sua vida para o olhar de outras pessoas. Talvez seja por isso que tanta gente abandona projetos no meio do caminho. Não porque perdeu o talento, mas porque alguém criticou, porque não teve curtida, porque ouviu um comentário maldoso, porque teve medo de parecer ridícula. Isso acontece todos os dias. Quantos livros deixaram de ser escritos? Quantos negócios deixaram de existir? Quantas mulheres deixaram de transformar a própria vida porque esperaram a aprovação de pessoas que nunca viveriam os sonhos delas? Se você assistiu ao primeiro episódio dessa série, você lembra que nós conversamos sobre viver a nossa vida ou viver a vida que esperam da gente. Se você ainda não assistiu, depois que terminar esse vídeo, eu quero que você volte lá e veja o primeiro episódio. Porque cada vídeo é uma peça do quebra-cabeça. Um episódio acaba complementando o outro. No primeiro, nós começamos a perceber que muitas vezes estamos vivendo para corresponder às expectativas das outras pessoas. Agora, nesse episódio, nós estamos entendendo de onde isso começou. E nos próximos, nós vamos falar sobre como romper esses padrões e construir uma identidade muito mais verdadeira. Se em algum momento desse vídeo você se reconheceu, escreve aqui nos comentários a palavra despertei. Eu gosto de ler os comentários porque eles mostram que ninguém está sozinho nessa jornada. Mas vamos voltar para essa reflexão. Deixar de pertencer parece uma ameaça à sobrevivência para o cérebro que aprendeu isso lá na infância. Só que você não é mais aquela criança. Hoje você pode escolher, pode desagradar algumas pessoas sem deixar de amá-las, pode colocar limites sem deixar de ser uma boa pessoa, pode dizer não sem deixar de ser generosa, pode mudar de ideia, de profissão, pode mudar de cidade, pode mudar de vida e, principalmente, pode mudar sem pedir permissão. A maioria das pessoas não vão gostar da sua mudança. Talvez algumas relações terminem, ou talvez você deixe de caber em alguns lugares. Mas eu quero que você se faça uma pergunta muito sincera. Vale a pena continuar pertencendo a lugares onde você só é aceita quando você deixa de ser quem você realmente é? Porque isso não é pertencimento, isso é condicionamento. E talvez a maior liberdade que exista não seja quando todo mundo entende você. Talvez a maior liberdade seja quando você finalmente para de precisar que todo mundo te entenda. É nesse momento que você começa a viver sua própria história e não a história que escreveram para você. E eu acredito que esse é o primeiro passo para voltar para casa. Não para uma casa física, mas para o único lugar que você sempre deveria ter permanecido. Dentro de você mesma. Existe uma dor que quase ninguém percebe, porque ela não aparece no rosto nem nas redes sociais. Muitas vezes quem mais sofre é justamente quem todo mundo admira. É aquela mulher que parece dar conta de tudo, trabalha, cuida da família, da casa, resolve os problemas, está sempre disponível, sempre forte, sempre sorrindo. As pessoas olham para ela e dizem, nossa, eu queria ter essa força. Mas ninguém pergunta quanto custa viver assim. Ninguém pergunta quanto dela ficou pelo caminho para conseguir sustentar essa imagem. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você acorde todos os dias, cumpra todas as suas responsabilidades, faça tudo o que esperam de você e mesmo assim vá dormir com uma sensação estranha de vazio. Um vazio que você não consegue explicar. Porque aparentemente está tudo certo. Você tem trabalho, tem família, tem responsabilidades, talvez até tenha conquistado muitas coisas, mas por dentro sente que alguma coisa não faz sentido. E sabe por quê? Porque existe uma diferença enorme entre ter uma vida organizada e ter uma vida realmente sua. Existe uma diferença enorme entre sobreviver e viver. O problema é que ninguém acorda um dia decidido se abandonar. Isso vai acontecendo aos poucos. Você vai dizendo um sim, querendo dizer um não. Você engole uma opinião para evitar conflito. Você deixa um sonho para depois, porque agora não é o momento.
Você aceita um comportamento que machuca porque tem medo de perder alguém? Você adia uma decisão porque está preocupada com o julgamento das outras pessoas? E essas pequenas escolhas parecem inofensivas, mas elas têm um preço. Porque cada vez que você escolhe abandonar a si mesma para continuar sendo aceita, você deixa um pedaço de quem você é pelo caminho. Um pedaço da sua coragem, um pedaço da sua autenticidade, da sua criatividade, dos seus sonhos, da sua alegria. Isso vai acontecendo tão devagar que você nem percebe. Até que um dia você olha para dentro e pergunta: quem sou eu? Muitas vezes você sabe exatamente quem os outros esperam que você seja. A filha perfeita, a mãe perfeita, a amiga perfeita. Mas quando tira todos esses papéis, quem sobra? Talvez ninguém nunca tenha perguntado quem você queria ser. Talvez a vida inteira tenham perguntado apenas quem esperavam que você fosse. E você fez o possível para corresponder, porque queria ser amada, queria pertencer, queria ser suficiente. Só que existe um problema. Você pode passar a vida inteira correspondendo às expectativas dos outros e ainda assim nunca se sentir suficiente. Porque quem vive buscando aprovação sempre acredita que precisa fazer um pouco mais. Ser melhor, trabalhar mais, agradar mais, produzir mais, cuidar mais, amar mais, servir mais. E esse mais nunca termina. É uma corrida sem linha de chegada. Enquanto você corre atrás da aprovação dos outros, vai se afastando de si mesma. Talvez seja por isso que tantas mulheres chegam em determinado momento da vida dizendo: eu não sei mais quem eu sou. Talvez você até saiba, você apenas passou tantos anos ouvindo a voz dos outros que deixou de ouvir a sua própria voz. A voz da família, da sociedade, das redes sociais, da culpa, do medo. Todas elas ficaram mais altas. E a sua própria voz foi ficando cada vez mais baixa. Mas ela nunca desapareceu, ela continua aí, esperando que você volte a escutá-la. E talvez seja exatamente por isso que esse vídeo tenha chegado até você. Não por acaso, mas porque alguma coisa dentro de você cansou de sobreviver. Cansou de representar personagens, cansou de carregar expectativas que nunca foram suas. Hoje nós estamos entendendo por que isso aconteceu. Estamos voltando à raiz desse comportamento, porque ninguém nasce se abandonando. Ninguém nasce acreditando que precisa merecer amor. Isso é aprendido. E se é aprendido, também pode ser transformado. E no final das contas, voltar para si mesma não significa se tornar outra pessoa. Significa apenas parar de fingir ser alguém que você nunca precisou ser. Significa olhar para dentro e perceber que a mulher que você procura nunca foi embora. Ela apenas ficou escondida debaixo de anos tentando agradar, tentando corresponder e tentando ser aceita. E talvez esteja na hora de fazer uma escolha diferente. O que custa mais caro? Desagradar algumas pessoas ou passar o resto da vida abandonando a você mesma? Existe uma parte da sua história que eu não posso contar apenas como terapeuta. Eu preciso te contar como mulher. Porque tudo isso que eu tô falando pra você não nasceu só dos livros que eu li, das pessoas que acompanhei. Nasceu principalmente das vezes em que eu precisei olhar pra minha própria vida e perceber que eu também repetia muito desses padrões. Durante muito tempo eu achei que aquela era simplesmente a minha personalidade. Eu dizia pra mim mesma que eu era forte, que eu era independente, que eu dava conta de tudo. Eu acreditava que colocar todo mundo na minha frente era amor, que suportar situações difíceis era maturidade, que resolver os problemas de todo mundo fazia parte de quem eu era. Mas com o tempo eu comecei a perceber que eu não fazia tudo isso porque eu era quem eu realmente era. Eu fazia porque em algum momento da minha vida eu aprendi que esse era o jeito mais seguro de existir. E perceber isso doeu, porque é muito mais difícil acreditar que eu sou assim. Quando você entende que muitos dos seus comportamentos foram aprendidos, você precisa ter coragem para olhar para a sua própria história, olhar para a história inteira. E eu precisei fazer exatamente isso. Eu já perdi quase tudo, eu já precisei recomeçar do zero mais de uma vez. Eu já passei por fases em que parecia que a vida inteira estava desmoronando ao mesmo tempo. Já mudei de cidade várias vezes, tentando encontrar um lugar onde eu finalmente me sentisse em paz, sabe? Já vivi relacionamentos que me ensinaram muito, mas que também me mostraram o quanto eu me abandonava para tentar fazer de tudo para dar certo. E durante muito tempo eu acreditava que precisava ser forte o tempo inteiro. Eu achava que pedir ajuda era sinal de fraqueza. Eu achava que descansar era perda de tempo. Eu achava que se eu não resolvesse tudo sozinha, eu estava falhando. E sabe o que isso fez comigo? Eu fui me afastando de mim mesma.
Eu me preocupava tanto em dar conta da vida que eu parei de perceber como eu realmente estava. Eu dizia que estava tudo bem quando não estava. Eu dizia que conseguia quando, na verdade, eu estava completamente exausta. Eu sorria quando eu queria chorar. Eu continuava caminhando quando tudo que eu queria era parar por alguns minutos e respirar. E talvez você esteja ouvindo isso agora e pensando, meu Deus, parece que ela está contando a minha história. Porque eu sei que existem muitas mulheres vivendo exatamente assim. Mulheres que aprenderam que precisavam ser fortes o tempo inteiro. Mulheres que acreditam que não podem demonstrar cansaço, que carregam a casa, o trabalho, os filhos, os problemas da família, as preocupações financeiras, as responsabilidades do dia a dia. E no meio disso tudo esquecem completamente de si mesmas. Eu também vivi isso. E durante muito tempo eu achei que isso era simplesmente ser adulta. Achei que crescer significava aprender a se abandonar. Até que chegou um momento em que eu não conseguia mais continuar daquela forma. Não era apenas um cansaço físico, era um cansaço da minha alma. Era a sensação de que eu estava sobrevivendo e não apenas vivendo. Foi nesse momento que eu comecei a olhar para dentro com mais coragem. Não para encontrar culpados, mas para entender por que eu repetia sempre os mesmos padrões. Por que eu sentia tanta culpa quando eu colocava limites. Porque eu tinha tanto medo de decepcionar as pessoas. Porque eu sempre colocava todo mundo na frente de mim. E essa foi uma das maiores viradas da minha vida. Porque eu percebi que autoconhecimento não é decorar conceitos bonitos. É ter coragem de enxergar a si mesma com verdade. É perceber onde você continua agindo como aquela criança que só queria ser aceita. E eu vou ser muito sincera com você, esse processo não termina. Até hoje eu percebo padrões aparecendo. Até hoje existem momentos em que o medo tenta falar mais alto. Até hoje existem dias em que aquela voz antiga pergunta: será que vão gostar de você se você mudar? Será que vão continuar do seu lado se você colocar limites? Será que não é melhor agradar só mais uma vez? A diferença é que hoje eu reconheço essa voz. Hoje eu sei que ela não é a minha essência. Ela é apenas um padrão antigo tentando sobreviver. E eu escolho não deixar mais que ela dirija a minha vida. Hoje eu construo uma rotina mais consciente. Eu escolho aparecer mesmo quando eu sinto medo. Eu escolho gravar vídeos como esse, mesmo sabendo que nem todo mundo vai concordar comigo. Eu escolho falar a minha verdade, mesmo correndo o risco de ser julgada. Eu escolho colocar limite quando eu preciso. Eu escolho construir uma vida que faça sentido para mim e não apenas uma vida que agrade os outros. E eu posso te dizer uma coisa para você com toda sinceridade? Existem dias em que dói. Existem dias que bate insegurança. Existem dias em que também bate medo. Mas existe uma paz muito maior quando você para de viver tentando representar uma personagem e começa aos poucos a voltar para quem você realmente é. E talvez seja exatamente por isso que esse canal exista. Não para mostrar uma mulher perfeita, porque eu não sou, mas para caminhar ao lado de outras mulheres que também decidiram parar de sobreviver e começaram a viver de verdade. Talvez hoje seja o primeiro dia dessa mudança. Não porque esse vídeo vai resolver tudo, mas porque toda transformação começa quando a gente para de fugir da nossa própria história e encontra coragem para olhar para ela com mais amor, com mais verdade, com mais consciência. Porque quando você entende a raiz, você finalmente para de lutar contra os sintomas e começa a transformar a sua vida de dentro para fora. Tudo aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido. Se você aprendeu a esconder quem você era para ser aceita, você também pode aprender a se mostrar de novo. Se você aprendeu a colocar todo mundo na sua frente, você pode aprender a se incluir nas suas prioridades. Se você aprendeu a acreditar que precisava merecer amor, pode aprender que o amor saudável nunca deveria depender do seu desempenho. Você nunca precisou ser perfeita para merecer ser amada. Nunca precisou carregar o mundo nas costas para ter valor. Nunca precisou dizer sim para tudo para ser importante. Nunca precisou diminuir a sua luz para que outras pessoas se sentissem confortáveis. Talvez ninguém nunca tenha te contado isso quando você era criança, mas eu quero que você escute isso agora como mulher adulta. Você já é suficiente, exatamente como você é. E eu sei que talvez exista uma voz aí dentro dizendo, mas eu não consigo mudar. E eu quero que você responda essa voz com muito carinho. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Ninguém transforma uma vida inteira em um único dia. A transformação acontece em pequenas escolhas. Ela acontece quando você diz o primeiro não, sem pedir desculpa. Quando você respeita o próprio cansaço. Quando você deixa de aceitar aquilo que machuca.
Quando você começa a ouvir mais a sua voz do que a opinião das outras pessoas. Quando você entende que colocar limite não é egoísmo, é maturidade. Quando percebe que cuidar de si mesma não significa deixar de amar os outros, significa apenas parar de abandonar a única pessoa que vai caminhar com você durante toda a sua vida. Você mesma. Talvez voltar para si não seja uma grande revolução. Talvez seja um caminho silencioso. Um passinho de cada vez. Porque ninguém volta para casa correndo. A gente volta caminhando. Se você conhece alguém que vive tentando agradar todo mundo e aos poucos foi se perdendo de si mesma, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes uma única conversa chega onde anos de conselho não conseguiram chegar. E se você quer continuar nessa jornada comigo, aproveita agora para se inscrever no canal, ativa o sininho, porque essa não é uma série para assistir correndo. Cada episódio foi pensado para ser uma etapa desse caminho. No primeiro episódio, nós refletimos sobre a diferença entre viver a nossa vida e viver a vida que esperam de nós. Hoje nós entendemos onde nasceu essa necessidade de aprovação e por que tantas vezes nos abandonamos para continuar pertencendo. Mas essa jornada ainda não terminou, porque existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante do que tudo que conversamos hoje. Se você passou tantos anos escondendo quem você realmente é, quem você precisou se tornar para sobreviver? Qual máscara você criou para ser aceita? E quanto da sua energia está sendo consumida todos os dias apenas para sustentar essa personagem? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar no próximo episódio da nossa série. A máscara que você usa está roubando a sua energia. Eu tenho certeza de que esse será um dos episódios mais profundos de toda essa caminhada. Porque talvez você descubra que o maior cansaço da sua vida não vem do trabalho, da rotina ou das responsabilidades. Talvez ele venha do esforço diário de tentar ser alguém que você nunca precisou ser. Então eu espero você no próximo episódio e até lá, cuida de você, cuida da sua essência, porque o sagrado em mim não é ser a mulher perfeita. O sagrado em mim é a mulher que encontra coragem para voltar todos os dias para quem ela sempre foi. Beijinhos e até o próximo episódio!